Shalom, shalom, estamos de volta aqui no nosso canal Emissário Shaul Gomes, que você possa compartilhar, que você possa crescer mais e mais aqui no nosso canal, desenvolvendo seus conhecimentos judaicos na Torá de Hashem. Então que você possa nos ajudar divulgando aí o nosso canal, se inscrevendo também e dando o seu joinha, tá certo? O seu like aí para ajudar no crescimento do nosso canal. Então nós vamos aqui continuar nosso shiurim, nosso estudo sobre a doutrina da Trindade, né? Nós já gravamos o primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo, estamos falando aqui da doutrina da Trindade, essa doutrina que iniciou-se ali no Concílio de Nicéia, aliás, não em Constantinopla, mas ali o Concílio de Nicéia nos anos ali 325, né? Que na verdade foi ali na Bitínia, que hoje ali é a Turquia atual, ali que ocorreu entre os dias 20 de maio para o dia 25 ali de junho, no ano 325, né? Que o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano ali de 325, foi o primeiro evento promovido pela Igreja Papal, que discutia ali a fé cristã. Nós sabemos que o cristianismo, ele tem somente 1.800 anos, né? Muitos acham que o cristianismo tem 2.000 anos. O cristianismo, ele iniciou-se ali 300 anos depois ali da morte ali dos discípulos, né, do Nazareno. E veja o primeiro concílio, que foi em 325. É claro que o concílio foi em 325, mas a igreja com Constantino começou aquela organização religiosa ali pelos anos 312. Então 325 foi ali discutido os principais objetivos da convocação, que foi feita ali pelo imperador Constantino, né, o imperador romano Constantino I, que era a criação de um consenso entre ali os participantes, que eram os bispos, né, da instituição, acerca da natureza divina ali do Nazareno, do JC, né? Então, essa doutrina aqui, nós estamos já gravando o vídeo e vemos que é uma doutrina totalmente pagã, uma doutrina totalmente cheia de idolatrias, né? E para confirmar, vou dar uma base aqui no versículo, o versículo de Isaías, profeta Isaías 44, no versículo 6 diz assim o Eterno, ó: assim diz o Eterno, Rei de Israel, e seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. O Eterno diz assim: eu sou o primeiro, olha lá, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e não existe Deus além de mim. Ou seja, não existe outra divindade, Deus nos livre, não existe outra entidade espiritual que seja poderosa, que seja, Deus o livre, né? Porque muitos colocam Ra-Satã, né? Satanás, um patamar de Deus. Deus está brigando com Ra-Satã. Não está. Eu tenho um vídeo gravado aí que Ra-Satã, ele é um malar, um anjo obediente ao Eterno. Ele só faz aquilo que o Eterno manda ele fazer, né? Não existe. Satanás se rebeliou. Como é que alguém que se rebela e volta no céu outra vez? Como nós vimos lá no livro de Jó. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aí, sobre Ra-Satã. Então Ra-Satã é um malá, um anjo que obedece ao Eterno e só faz aquilo que o Eterno manda. Se alguém está em transgressões e pecado, ele abre uma porta, então Hashem permite que o mal toque nessa pessoa. Até porque quem criou o mal foi o Eterno. Mas muitos dizem assim: mas a personificação do mal é Satanás, né? É o Satanás. Não é. O próprio aqui, Isaías 45, no versículo 7, diz assim: eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e sou eu que cria o mal. Eu sou o Eterno que tudo faz, né? Então o mal existe como uma prova para mim e para você, para nós colocarmos nosso livre-arbítrio, o direito de nós escolher aquilo que a gente quer. Se a gente quer o bem ou se a gente quer o mal. Então o mal, ele foi colocado dentro de nós como uma prova. Então Ra-Satã, ele não é a personificação do mal, né? Na verdade, o Etzer Hará, a má inclinação do homem, mora dentro do próprio homem, não mora fora não.
mora aqui dentro. Ele está aqui dentro. A inclinação do pecado, a inclinação do mal está aqui dentro. Então, quando eu abro uma porta, o Eterno, ele envia, né? Ele envia ali como foi enviado para o rei Meler, Shaul, né? O rei Saul foi um espírito enviado da parte de Hashem, do Eterno, para perturbar o rei Saul. Por quê? Porque o rei Saul deu legalidade e veio um espírito da parte de Hashem. Então, vamos te orientar, né? A personificação do mal não é Hassatan. Hassatan é um malá, um anjo criado. Mas vamos voltar aqui que não é a nossa aula. Nossa aula é sobre a Trindade, os três deuses, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que eu já falei no outro vídeo, que são títulos, né? Não são nomes. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, Espírito não tem nome. Ruach HaKodesh, e não separa. Significa o Espírito do Santo. O Espírito do Santo. Então, não coloca o Espírito Santo, porque essa doutrina da Trindade, ele coloca o Espírito Santo como o terceiro, o mais fraco, né? O menor. Ele não é. Ele é o poder de Deus. Né? Ele é Deus. Eu dei até o exemplo do sol, né? Um pequeno exemplo do sol que a gente sente os raios dele, mas esses raios vêm do sol. Né? Como a gente não pode chegar perto do sol, mas a gente recebe os raios. Ou seja, assim é o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, que vem direto para nós, o poder de Deus, a presença divina. Então o Eterno disse aqui em Eshaiau 44, versículo 7, que o Eterno, eu sou o primeiro, eu sou o último, e não existe Deus além de mim. Não existe Deus além de mim. Olha lá, o Eterno confirmou, né, que não existe outro Deus fora dele. Não há outro fora dele. Ele é o único. Ele é o único, né? Então, o Eterno Kadosh Baruch Hu, abençoado seja ele. Ele é o único, né? Eu falei da palavra Elohim no outro vídeo, né, no primeiro vídeo que eu escrevi. Então essa palavra, a palavra Elohim, não é um nome pessoal de Deus. Muita gente acha que a palavra Elohim é o nome pessoal de Deus. Não é. Simplesmente refere-se à sua divindade, sua posição em relação às criaturas, significando originalmente o forte. Essa palavra plural hebraica é usada 2.470 vezes. É aplicada a homens que exercitam autoridade, como a anjos, e para os muitos deuses do paganismo, como também para o único Deus verdadeiro. Mas quando aplicado ao verdadeiro e único Deus, Elohim geralmente é associado com verbos no singular. Então, existem outros deuses das outras nações, são os deuses das outras nações. Mas quando a palavra Elohim é atribuído somente a Kadosh Baruch Hu, ao único Criador, então nós utilizamos essa palavra no singular, como também adjetivos e advérbios também. Por isso nós usamos eterno, nós usamos criador, ou seja, o tetagrama, as 4 letras, que é o Yud, Re, Vav, Re, Yud, Re, Vav, Re, são iniciais do nome de Hashem. São somente iniciais do nome de Hashem. Por exemplo, eu tenho o meu nome, né? M, o P, o A e o G. São iniciais do meu nome, mas existe o meu nome. Então, o tetagrama, ele é as iniciais do nome de Hashem. Hashem, o Eterno, na verdade, ele tem 72 nomes, que eles se revelam e são senhas para o mundo. Senhas para o vento, senha para o mar, senha para tudo que há na terra, existem senhas. E é utilizado o nome de Hashem. Quem sabe esses nomes? Ou quem sabe esses nomes? O povo judeu, os cabalistas. Quem sabe esses nomes? Moshe Rabbeinu, os profetas conheciam esse nome, utilizavam o nome do Eterno. Mas o nome do Eterno não deveria cair nas mãos ou na boca de pessoas mau caráter, pessoas sujas, né? Então o nome de Hashem, hoje ele foi perdido, né? E hoje foi perdido e só quem sabe são o povo judeu na terra de Israel, que é falado uma vez só em Yom Kippur, certo? Então, esse nome Elohim, que é atribuído somente ao Eterno,
está somente a Ele, no singular. Ok? Então vamos continuar aqui essa doutrina da Trindade, que foi ensinada, ou no primeiro no primeiro concílio a ensinar a Trindade, no Credo de Nicéia, foi originalmente formulado pelo Concílio de Nicéia, no ano 325, ali depois, no ano 325, muito depois da morte ali dos discípulos, né? E aí tem o credo deles: acreditamos em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e do Senhor, né, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o único, e tal, e tal, e tal. Eu não vou me estender isso aqui, mas o que eu vou me estender aqui são nos deuses. Por quê? O que foi que Constantino fez? Constantino, ele fez um sincretismo religioso do paganismo, né, de outros, vamos dizer, de outros povos, né? E ele fez ali aquele ajuntamento de deuses para dentro ali o politeísmo, o panteão, né, pagão, do paganismo, foi colocado ali, estabelecido nesses concílios, né? Nós vemos, por exemplo, os deuses, né, que era adorado: Osíris, Ísis e Nefites. Parecem haver formado uma triade de divindade lá no Egito. Então, lá no Egito, se adorava 3 deuses: Osíris, Ísis e Nefites, né? No Egito, na verdade, tinha vários deuses, né? Tudo lá era Deus, né? Tudo era Deus. Eu não sei se eu falei no vídeo passado, mas o capítulo de Êxodo, né, de Shemot, que significa nomes, capítulo 12, muita gente diz: o cordeiro, né, que Deus mandou lá os israelitas, né, eles assarem, comerem, pegar o sangue, colocar no umbral da porta, porque o malá, o anjo da morte, passaria, né, ali na meia-noite, e aquele que não tivesse a marca do sangue nos umbrais da sua porta, né, o primeiro filho, o primogênito, seria morto. Então, vamos lá, o cordeiro, ele era um deus adorado lá no Egito. Você sabia disso? O cordeiro era um deus lá do Egito, adorado pelos egípcios. O que foi que o Eterno fez? Pega o deus deles, né, faz a xerritá, né, degola, derrama o sangue na terra, assa e coma o deus dele. Ou seja, o que o Eterno estava querendo fazer ali? Estava querendo envergonhar os deuses do Egito. E o próprio sangue ali daquele cordeiro seria a própria marca para o povo de Israel. Então foi uma vergonha ao Deus do Egito. Ele não era Deus? O cordeiro não era Deus? Então o Eterno, ele quis ali envergonhar ali os deuses do Egito. Por quê? Porque ele é o único Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Ele disse lá em Êxodo capítulo 20: não adorareis nem o que há em cima nos céus, ou seja, nem anjo, nem o que há na terra, nem o que há debaixo da terra. Não te curvarás, não prestarás avodar, ou seja, servir a esses deuses, né? Então, não adore. É interessante que existe: mas o batismo das águas, está lá, Jesus está na água, o Espírito Santo desce em forma de pomba, uma voz do céu fala lá: esse é o meu filho em quem tenho comprazido, né? Mas está aí a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Para começar, aqui em Êxodo, o Eterno é taxativo em dizer: não adorareis nem o que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Se esse Espírito vem em forma de pomba, então é uma forma, não se deve adorar. E a gente sabe até que esse batismo aí que está nos evangelhos, ele foi acrescentado, ele foi colocado pela igreja para estabelecer exatamente essa doutrina, para ter base na doutrina de Roma, né? A doutrina aqui da Trindade, né? Para dar base à doutrina da Trindade.
Então, não adorareis o que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem debaixo, nem nas águas, nem na terra, nem debaixo nas águas. Não adorareis. Então, totalmente, essa passagem ela é totalmente pagã. Ela foi criada. Porque o judeu, quem conhece, o judeu não se batiza, né? Não se batiza. Ah, mas os messiânicos dizem assim, mas isso aí é Tevilá, né? É a Tevilá. Mas é a mesma coisa. Tevilá e batismo é a mesma coisa. Tevilá, mas é só uma palavra hebraica. Tevilá, mas é batismo. O judeu não se batiza. Para começar, esse fato fica meio esquisito. Por quê? Porque o batismo de Yohanan, Batista, de João Batista, era batismo de arrependimento. Ou seja, as pessoas ali no evangelho chegavam para falar dos seus pecados, se arrepender e depois serem batizados. Não era batismo de arrependimento, então fica meio esquisito que Jesus ele vai ser batizado, então ele tinha pecado e ele tinha que falar o seu pecado, se arrepender do pecado dele e ser batizado. Por quê? Porque o batismo não era um batismo de arrependimento, não era um batismo de arrependimento, então ele tinha que se arrepender. Então você vê que fica difícil. Fica difícil. Então, já mostra que essa passagem aí, ela é uma passagem espúria. Ou seja, um judeu, ele faz mikve. Isso está na Torá, minha gente. O Eterno, ele falou que quando um homem que ele estava com lepra e ficava curado, ele tinha que se banhar. E o banho era fazer ali o banho ritual de fazer, era o mikve, passar pelas águas. Seu estado de purificação, uma mulher quando estava em estado de Nidá, que é o seu estado menstrual dos meses, também quando chegava no sétimo dia, né, ela se banhava no mikve, que era um rio, ou que era um mar, onde tivesse águas, ela fazia seu banho ritual, e ela ali no sétimo dia fazia o mikve, e depois ela esperava mais 7 dias, né, para estar totalmente puro, ou seja, 14 dias para estar totalmente puro. Isso no caso da mulher casada, esperava 14 dias, a mulher solteira somente 7 dias. Então nós vemos na Torá, o Eterno mandou, foi o Eterno que mandou que ele se banhasse, fizesse mikve. Está na Torá, mikve, a palavra é mikve, não é batismo, não é tevilá. Então fica estranho. Então, se o batismo de Yohanan era batismo de arrependimento, mas era Yeshua, né? Não tira Yeshua daí. Yeshua, ele estava ali como povo. Ou você acha que naquela época, Yohanan e para o judeu da época, eles tinham Yeshua como Deus? Quem elevou Yeshua a estado de Deus foi essa falsa doutrina pagã, essa doutrina da Trindade, que colocou ele igual ao Pai, igual a Deus o Eterno. Que Deus nos livre isso. Yeshua era homem, filho de homem. Né? Filho de homem. Nós vemos isso nos evangelhos. Que ele era filho de homem. Né? Então, minha gente, a coisa é mais complicado do que muita gente pensa, né? Então, o Egito tinha as suas trindades, que era Osíris, Ísis e Néfis. Nós tinha também as trindades na Babilônia, que na Babilônia havia Ea, que era o deus dos resíduos aquosos. Outro deus era o Enlil, o senhor das tempestades, e Anu, o senhor dos céus. Na Grécia, a trindade de lá eram as 3 divindades entre as muitas sobre o Monte Olímpico, que era Zeus, Hera e Atena. A triade de divindades que os romanos adoravam sobre o monte do Capitólio era constituída de Júpiter, Juno, Minerva. As divindades mais importantes dos germanos eram Odin, Tro, Frey. Platão personificou 3 eternos princípios: bondade, intelecto e alma de tudo. Então, a filosofia pagã de Platão, que permeava no pensamento grego daquela época, no pensamento romano, certo?
foi ali o fator das principais que possibilitou a entrada de muitas falsas doutrinas ali no meio da cristandade, certo? Então, houve também Tertuliano, né? Ali em Roma, o presbítero de Catarco, houve vários e várias outras pessoas que eles aceitaram, aderiram ali, aquele Teófilo, né? Teófilo foi das autorias que tornou-se bispo de Antioquia da Síria no 8º ano do reinado ali de Marco Aurélio, no ano 168, antes de Cristo, né, que ele usou a palavra no seguinte dos 3 livros que escreveu, né, endereçada ao seu amigo, certo? Nós temos também a filosofia platônica, né, que toda é baseada em paganismo. Paganismo. Então, minha gente, essa doutrina é uma doutrina totalmente pagã. Se você adora 3 deuses, você está na idolatria. Isso é politeísmo, né? O Eterno, ele, até aos não-judeus, que são gentios, que são chamados os Ben-Noach, filhos de Noé, descendente de Noé. Noé, depois que o Eterno deu o livramento ali do grande dilúvio, né? Dizendo para Noé construir aquela arca, Sem, Cã e Javé, eles proliferaram o mundo depois, quando as águas baixaram, né? Que a arca ficou ali na Turquia, como está até os dias de hoje lá, né? E eles foram ensinados por Noé, seu pai, esses 7 preceitos, ou seja, são conhecidos como os 7 preceitos universais, que tanto os judeus guardam, mas Deus deu aos judeus 613 preceitos, e ao gentio, aquele que não é judeu, 7 mandamentos, que são conhecidos como os mandamentos de Noé, dos filhos de Noé, Bnei Noach, os filhos de Noé, o descendente de Noé, para guardar. São 7 leis para os não-judeus guardarem. Então, o Eterno, o primeiro mandamento é, para um Bnei Noach, você que nem sabe o que é Bnei Noach, você é um Bnei Noach, você é um descendente de Noach. Eu sou um Bnei Noach. O próprio judeu, ele é um descendente de Noach, né? Porque o judeu saiu Sem, Cã, Javé. Sem veio o povo judeu, né? Na árvore genealógica veio o povo de Deus. Aí lá na árvore genealógica tem Éber, que de Éber veio os hebreus, né? Que eram os sumérios. Você já ouviu falar dos sumérios? Né? Veio os sumérios, depois o acadiano. Então os sumérios passaram o que eram os hebreus. Eles eram sumérios, né? Então foi passada para essas pessoas também as 7 leis de Noé. Ou qual era a lei que Noé vivia? As 7 leis que Deus ordenou a ele. O próprio Adão, foi dado a Adão essas leis para Adão, e Adão ensinasse aos seus descendentes. Então essas leis foram dadas a Moisés quando ele sobe aos céus, né? Subiu aos céus, ele subiu no Monte Sinai e se ocultou ali entre as nuvens, ou seja, ele estava no céu. Então o Eterno também passa essas leis para os não-judeus, para Moisés passar para os não-judeus. Só que houve um problema, né? O Moisés, ele não tinha como sentar os reis das outras nações para falar dessas leis, porque se Moisés, junto com os Bnei Israel, o povo de Israel, os filhos de Israel, passassem pelos lugares que eram de outras nações, né? Então aquelas nações queriam guerrear contra Israel. Então Moisés não teve tempo de ensinar as 7 leis de Noé para as outras nações. Então eles era só guerra. Depois veio Yehoshua, Josué, guerra, luta. Adentraram a terra de Canaã, luta, guerra. Então não tinha como o povo judeu passar as informações para os não-judeus. Essa foi toda a história de Israel, né? A história de Israel. Quando eles, no ano
586 eles foram levados para a Babilônia, passam 70 anos na Babilônia, sempre de perseguição, sempre na galu, sempre no exílio o povo judeu. Como é que eles iam falar das 7 leis de Noa para a humanidade, para os não-judeus? Depois que eles voltam a Jerusalém, né, vem depois a aflição dos persas, dos gregos, né, e dos próprios romanos. Já no ano 70 derruba o templo sagrado ali com o Tito, né, que era o general Tito, que desde o ano 70 o povo judeu foi para todas as partes do mundo. Alguns foram para Portugal, outros foram para a Espanha, e quando chega na Espanha, Portugal, o povo judeu está lá estabelecido, começa a Inquisição Católica. Quem sabe o que eu estou falando? A Inquisição Católica. Então o povo judeu nunca teve sossego na terra, né? Veio Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o nazismo, Hitler matou 6 milhões de judeus. Então como é que o povo judeu vai falar das 7 leis de Noa para a humanidade, para os gentios? Quando chegou o momento, e estão falando os rabinos, sabe por quê? Porque nós estamos chegando à era messiânica, a era do Mashiach. Mashiach ben Davi, o filho do rei Davi, está para se revelar. Então nós estamos adentrando a era messiânica. O mundo está se transformando. O mundo está se transformando para receber Mashiach. Ah, mas está acontecendo tanta coisa ruim. É exatamente isso, né? Quando vai ao contrário, quando a gente pensa que a coisa está ao contrário, é exatamente aquilo que a Torá falou, que os profetas falaram. Mashiach vai se revelar, Mashiach vai trazer a paz à terra, né? Mashiach vai trazer a bondade, vai banir o mal da terra. Mashiach em vez de das pessoas estar com armas, eles estarão com arados, né? Isso os profetas, uma linguagem, palavras, né, de linguagem, ou seja, são midrashes, são comparações que os profetas fazem. Então o Mashiach está para se revelar, o mundo está se preparando para a chegada de Mashiach. Para a chegada de Mashiach. Depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre o Mashiach. Só sobre o Mashiach. Então, está sendo divulgadas as 7 leis de Noa para os não-judeus, os Ben-Noah. Então, mesmo que você não saiba nem o que é Bnei Noah, você é um Ben-Noah, você é um descendente de Noé. E você deve guardar as 7 leis de Noa, as 7 mitzvot, Sheva mitzvot Bnei Noah, as 7 leis de Noa. O primeiro mandamento é servir somente ao Eterno, prestar culto somente a Ele, fazer a palavra avodar significa serviço, ou seja, servir a Deus. Servir. Como é que você vai servir a Deus? O que você vai fazer para servir a Deus? Hein? Cumprindo aquilo que Ele mandou. Não é aquilo que alguém está te falando, que alguém está te dizendo, faça isso, traga aquilo, vem aqui, você não veio hoje, por que não veio? Quer saber a sua vida, né? Quer saber dos seus passos, quer saber de tudo. Não, você tem que obedecer a Hashem, o Eterno, aquilo que está estabelecido na Torá, nos profetas, aquilo que o próprio Deus falou para você fazer. Não é o que estão falando aí, não. Se converta somente ao Eterno, ore somente ao Eterno. Suas orações devem ser somente dirigidas ao Criador, Hashem, o Criador. Não é? Ou seja, Adão orava, falava com o Pai. 7, né? Noé, o pai de Noé, os descendentes de Noé, depois de Noé, Sem, Cã e Javé, né? E outros também falavam com o Criador. Falava somente com o Eterno. Por que chega outro, aí nós vamos agora, não vamos falar mais com o Eterno, vamos falar com outro aqui. Olha o que o Eterno disse aqui: não há outro Salvador fora de mim. Eu sou o único, né? O Eterno é único, né? Ele falou aqui,
no profeta Eshaiá, o profeta Isaías. Então ele não divide a sua glória com ninguém. Então vamos converter ao verdadeiro Deus. Largue a idolatria. Largue essa doutrina da Trindade que não foi Deus. Você não viu os profetas falando sobre Trindade. Você não viu nada, Davi no Salmo, nada falando de Trindade. Mas uma criada por mente humana, criada nos concílios de Nicéia, né? E depois ali criado, estabelecido também, porque essa doutrina ela não engoliram ela assim não. Foi 300 anos depois para poder ela ser estabelecida, né? Ali no seio ali daquela comunidade, ali dos cristãos ali, daquela época, não é? Houve outros concílios ainda para estabelecer essa doutrina, né? Para confirmar essa doutrina, que é a doutrina da Trindade. Então, que o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês. Hashem, o nosso Deus, continue com você, abençoando sua vida e fique conosco. Fique no nosso canal, Emissário Shaul Gomes, divulgue esse canal, se inscreva, peça para outras pessoas também se inscrever nesse canal, divulga aí os nossos vídeos, né, para que as pessoas saiam da avodazará, saiam da idolatria, saiam do engano. Quantas pessoas estão enganadas há tantos anos, há tanto tempo, né, falando dessa doutrina. Ah, mas essa doutrina está no Novo Testamento, né? Claro que está no Novo Testamento. Claro que está no Novo Testamento. Por quê? Porque essa doutrina ela foi criada, né? Ela foi criada para ter base, para ter versículos, para ter base, né, dela. A gente sabe até que mas lá em 1 Yohanan, em 1 João, né, são as três testemunhas que testificam, né, a água, o fogo, né, o sangue, não sei o que. Tudo isso é espúrio, não existe nos originais, nem do grego que foi escrito no Novo Testamento, foi escrito em grego, koiné, nos originais não existe cópias que as pessoas alteraram as cópias. Então houve acrescento, houve adulterações dessas cópias. E quando foram fazer as traduções para os dialetos, né, as traduções para as outras línguas, então foi da forma que foi feito o acrescento, e outros tradutores também, que muita gente não conhecia o hebraico, não conhecia o grego. Então o que eles acharam da palavra, colocaram o que eles conheciam, o que eles achavam. Então por isso que você lê versículo, e o versículo, se uma palavra estiver lá no meio, né, ela dá outro sentido do versículo, outro sentido. O sentido verdadeiro, existe o sentido verdadeiro, mas ela vai dar outro sentido, né? Então, gente, é muita coisa, mas estamos aqui. Que Hashem abençoe a todos. Shalom.